Olá pessoal, perito e engenheiro civil Luciano Andrei Schadler, e hoje vou estar mostrando para vocês alguns dos equipamentos, das ferramentas que nós peritos de engenharia utilizamos no nosso dia a dia com bastante frequência. Tem outros equipamentos que eu vou estar trazendo em uma futura aula, mas no vídeo de hoje eu vou estar aí mostrando algumas dessas ferramentas tão importantes. Então tá certo? Eu tenho aqui a trena laser, que é imprescindível. Na verdade, eu tenho 3 trenas, porque eu utilizo elas em muitas atividades, mas principalmente a medição de flecha em estrutura metálica, a medição de flecha em concreto armado. Então, por que 3 trenas? Porque às vezes, em algumas situações, eu preciso deixar ela naquele exato local por 2, 3, até mesmo 4 dias. É uma trena de alta confiabilidade e tem sido aí a nossa companheira do dia a dia. Utilizo também um multímetro. Por quê? Eu utilizo aqui a função de medição de resistividade dela para comprovar a corrosão das ferragens. Então eu tenho também aqui 2 aços, uma barra corroída e uma barra normal. Então, quando eu utilizo esse equipamento aqui e o aço, a ferragem, ainda está em boas condições, ela apresenta resistividade muito baixa, ou seja, a corrente está passando. Entretanto, quando a corrosão já tomou conta, então essa resistividade ela vai aumentando até chegar ao ponto que não passa mais corrente. Então eu consigo aproximadamente, isso não é bem exato, ainda não tenho uma metodologia 100%, mas eu consigo chegar próximo da determinação de qual é o percentual daquela seção que está comprometido. E aí fazer cálculos para ver quanto da seção ou quanto da estrutura já foi comprometido e aí partirmos para a devida e respectiva recuperação estrutural. Eu tenho também aqui uma marreta, também pode ser utilizado um formão ou uma ponteira para os ensaios mais imediatos, ensaios destrutivos, para determinar aí se uma determinada fissura, para determinar se uma trinca ela é transpassante ou não, o quanto de uma peça está comprometida pela corrosão, e aí sim chegar a elementos mais confiáveis para um cálculo. Vou estar mostrando num vídeo futuramente como que eu faço esse cálculo para vocês. Esse cálculo determinando então, por exemplo, eu tenho um pilotis de um edifício, vamos supor aqui, com 20 pilares. E eu quero saber qual é o percentual daquela estrutura, daqueles 20 pilares, que ainda correspondem ao que fora inicialmente calculado. Então, seção de todos os pilares, ferragem, então jogo numa planilha e a grosso modo eu tenho uma resistência tal. Entretanto, com esses equipamentos, essas ferramentas e outros que ainda vou estar mostrando, faço as minhas análises, faço os respectivos ensaios e alimento uma planilha para dizer, olha, dessa seção original, dessa resistência original, vocês já perderam tantos por cento. E se continuar avançando, provavelmente, em tal data é possível fazer um cálculo desse, eu chegarei a tantos por cento de perda e aí provavelmente representará uma situação de provável colapso da edificação. Esse aqui, pessoal, esse é o decibelímetro. Eu utilizo esse equipamento aqui para fazer as aferições de intensidade sonora. Então, atividades como danceterias, barzinhos, clubes de tiro. Semana passada, utilizamos esse equipamento aqui para fazer a aferição da intensidade sonora num clube de tiro. Então, o decibelímetro, devidamente calibrado, obviamente, assim como o esclerômetro também tem que estar devidamente calibrado,
eu faço essas aferições e aí trabalho com tabelas comparativas fornecidas por normas nacionais, por normas internacionais, por leis municipais, por leis estaduais, para saber se aquela intensidade está dentro da faixa que é permitida. Se estiver ok, a atividade pode prosseguir sem problema nenhum. Se não estiver, então eu faço as adequações através dos respectivos projetos. Projeto de isolamento acústico, projeto de isolamento de intensidade sonora. Então, com esse decibelímetro, eu já fiz muitas perícias, muitas aferições para verificação se determinada atividade, naquela determinada localização, naquele determinado horário, cumpria ou não as exigências, o atendimento à legislação ou ainda as normas técnicas para poder então fornecer um laudo. Esse laudo é enviado à autoridade competente e aí é obtido ou não o devido alvará de funcionamento. Mas espera aí, se você está gostando, não esqueça de dar o seu like, de curtir, compartilhar. E se você não está inscrito, então inscreva-se no nosso canal e acione o sininho de notificações para continuar recebendo. E temos ainda a parte 2, que será no dia seguinte, aí, à postagem do vídeo de hoje, onde estarei comentando o uso de outros equipamentos, outras ferramentas na atividade de perícia de engenharia civil.